Ser padre é guardar muito fortemente, né, esse tesouro que Deus, né, através da igreja, colocou em nossas mãos, que é justamente aquilo que São Paulo falava, né? Acima de tudo, o amor. Isto é, acima de tudo, a caridade. Fé, esperança e caridade. Acima de tudo, a maior delas é a caridade, a maior delas é o amor. Então, assim, ser padre é amar incondicionalmente, é colocar totalmente à disposição para que o melhor seja feito, para que o melhor aconteça na vida de todas as pessoas. Eu nasci numa cidadezinha aqui do interior de Minas Gerais. Ela fica ali na divisa com o extremo sul da Bahia, cidadezinha chamada Machacaliz. Eu venho de uma família numerosa, nós somos de uma família de 11 irmãos, hoje somos 8. Família bastante religiosa, com a presença no coração da igreja, e eu cresci nesse ambiente religioso, através da minha avó também, que tinha uma presença e uma atuação no apostolado da oração ali na comunidade. Eu nunca desejei ser padre, não era a minha primeira opção, nunca desejei, eu nunca quis ser padre. O querer, ele é de Deus, né? Eu não queria, mas Deus queria. Eu era muito ligado ao esporte. Eu joguei por muito tempo vôlei, era praticante, né, participava de campeonatos, fiz isso por uma boa parte da minha vida. Participando de um desses campeonatos, nós, como ganhamos, aí fomos então agradecer. E ali eu tive contato com um padre, né, com um padre que estava naquele dia, era um padre missionário da cidade de Taubaté, São Paulo. Ele veio então ali prestar serviço de evangelização na comunidade. Então aquilo me chamou muita atenção, porque até então eu não conhecia um padre, né, eu nunca tinha visto um padre, e a figura que eu tinha do padre remetia para muita pessoa chata, pessoa antipática, porque a minha comunidade ela era conduzida pelos padres franciscanos. E naquele tempo, né, aquele tempo ali 74, 76, não era tão simpáticos. E então eu não tive essa possibilidade de me fazer próximo. Mas nesse dia que eu fui agradecer a Deus por essa vitória, essa conquista, esse sonho, eu conheci esse padre, me chamou a atenção. No fato de chamar a atenção, eu estudava ainda, estudando de colegial, aquilo me tocou, né? Aquele estilo de celebrar, aquele jeito de estar próximo das pessoas. Aí depois eu retornei uma outra ocasião à celebração. E quando eu retornei, eu ganhei na ocasião era o domingo, um subsídio litúrgico. Então, naquele folheto subsídio litúrgico, tinha então um chamado vocacional. Se você é jovem, desejar sentir o chamado de Deus, mas eu peguei aquele jornalzinho, levei para casa, mas sem compreender o que é esse chamado de Deus, como é que Deus faz para chamar uma pessoa. Fiquei ali com 1001 interrogações. Escrevi para o seminário, imediatamente começou a chegar material que pudesse esclarecer esse caminho de discernimento vocacional, e aí começamos uma correspondência. E aí, ainda estudante, eu fui convidado a conhecer o seminário. Então eu saí da cidadezinha do interior, né, e fui para São Paulo, onde foi toda a minha formação. Lá eu conheci os padres paulinos, fiz uma visita breve, retornei para o interior, prossegui os meus estudos, concluí. Aí eu fui convidado para fazer uma experiência de ingresso no seminário. Eu fiz então essa experiência de 20 dias no seminário, período de férias. Gostei bastante porque até então eu tinha uma visão equivocada do que era ser padre. Eu trazia comigo que um padre não tinha vida social, um padre não tinha proximidade com as pessoas, e depois nessa convivência no seminário eu percebi que não era isso que eu imaginava, que eu pensava. Então eu acabei ingressando no seminário em janeiro de 1994. Ingressei, né, e fui descobrindo esse chamado de Deus, esse dom de Deus. Eu fiz em São Paulo 3 anos de filosofia na PUC de Campinas, fiz 3 anos de filosofia. Depois eu fiz 1 ano de noviciado na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Retornei para São Paulo, onde eu fiz 4 anos de teologia e me ordenei padre, e fiquei padre. Eu ficava muito inquieto porque alguns relatos, né, eu li até um pouco a vida de santos. Tinha um negócio de ver uma luz, eu queria também ver essa luz. Onde é que eu vejo essa luz? De que forma o que eu tenho que fazer para ver essa luz? De fato, essa luz nunca existiu para mim. Eu comecei a ler a história de Padre Tiago Alberione, né? Aquela luz. Eu não consegui ver aquela luz, mas depois essa luz se traduziu para mim, né, de tantas outras formas. Ao longo do caminho, eu tive assim, várias incertezas, né? Mas não incertezas que pudesse desmotivar aquilo que eu
pretendia num caminho de vida, numa opção de vida. Às vezes as angústias da gente, elas são mais existenciais, né? A gente vê algo que não pode resolver, você vê situações que você não pode transformar. Isso era as minhas angústias, né? Porque a gente até então, no meu tempo de formação, ali de 94 a 2005, então assim, a gente sonha, a gente tem um cheio de esperança, né? A gente tem propostas, mas nem sempre isso é possível, nem sempre é possível realizar. Então eu digo que eu tinha mais assim angústias do que dúvidas, eu tinha muita convicção do que eu desejava viver, do que eu desejava abraçar. Eu sempre tive apoio da minha família sempre me visitou, sempre marcou uma presença muito bonita em todo o tempo formativo. Eu trago esse dia como se fosse hoje. Um momento muito forte, né, da minha vocação, foi o momento da ordenação sacerdotal. Eu fui ordenado em São Paulo foi a minha ordenação. Então eu estava ali em torno dos meus familiares, eu estava em torno, naquela ocasião, a minha congregação religiosa, mas também estava em torno a minha comunidade de origem aqui no interior, marcou uma presença muito bonita. Foi um momento de muita luz, foi um momento em que, de fato, eu senti uma felicidade muito grande por responder a um apelo desde adolescente e verificar que eu estava dando aquele passo com serenidade, com otimismo, com convicção, com muita paixão. Então, assim, a gente poder responder a Deus através de seu Filho Jesus, colocando a nossa vida a serviço, né? Porque o sacerdócio, ele é colocar a vida a serviço do mundo, colocar a vida a serviço da humanidade. Então, assim, naquele momento ali, né, aquele momento em que a gente se prostra, é um momento muito forte, porque parece que as nossas misérias, todas elas vão embora, elas caem, e a gente é amparado, é fortalecido, é conduzido pelo coração do bom pastor, que é o próprio Cristo Jesus. Talvez pela emoção, a primeira missa, e pelo fato também de ser uma missa que foi transmitida, né? Era uma missa transmitida. Então, ali a primeira missa, aquela preocupação de eu não posso errar porque está sendo transmitida, né? Eu não posso, eu tenho que fazer uma bonita pregação. Então, assim, gera um pouco de ansiedade por ser a primeira missa e gerou mais ansiedade porque era uma missa com transmissão. A primeira missa serve para mim como um suporte que me recorda todos os dias como é que eu devo agir, como é que eu devo me proceder, com serenidade, com seriedade, com responsabilidade, com carinho, com cuidado. Então eu trago muito esse zelo da primeira missa, para que a minha missão, o meu sacerdócio, seja essa expressão bonita de cuidado, que leve esperança para as pessoas e que de alguma forma ajude as pessoas a conhecer mais e melhor o coração do Senhor. Eu fui formado no seminário religioso, padres religiosos, diferente da dinâmica de um seminário diocesano, como o nosso aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas a dinâmica, por exemplo, eu fui formado pelos paulinos, então os padres da congregação, eles têm a missão de evangelizar na cultura da comunicação. Depois da ordenação, eu fiz outros estudos, né? Eu fiz aquilo que eu gostava, que era o carisma da minha congregação, né? Eu fiz estudei comunicação, eu fiz marketing, depois eu estudei publicidade, aí depois eu me especializei em jornalismo, sou jornalista. E fiz mais outros cursos, uma outra especialização ali com os padres do Sagrado Coração em Taubaté, uma especialização para formador, porque tinha me pedido, depois de padre, a ser então o reitor do seminário, né? Fiquei como formador, né? Eu dei suporte à congregação na direção comercial da Paulus, né? Eu também fui diretor da Rádio América de São Paulo, depois eu tive outros trabalhos no que se refere à gerência comercial, né? Dei suporte também naquilo que se refere à missão própria da congregação. Fui para Roma fazer um estudo, né? Fui a Roma, morei em Roma, fiz uns estudos, retornei ao Brasil, então eu vim para a comunidade aqui na Avenida Portugal, os paulinos são uma comunidade ali o seminário, onde é teologia, e depois daquela experiência eu pedi à congregação para fazer uma experiência, até então, pastoral, numa comunidade aqui de Belo Horizonte. Eu fui aceito, a princípio eu fui para a paróquia Santa Catarina Laborê, no bairro Dona Clara, depois eu fui para a paróquia Santa Maria de Nazaré, né? E agora eu vim para São Vicente. Aqui em São Vicente eu tenho
2 anos e 8 meses que eu estou aqui em São Vicente. Cheguei no dia 15 de fevereiro de 2020 e estou até hoje aqui nos trabalhos pastorais. Aqui a paróquia São Vicente é uma paróquia muito especial, né? Especial porque ela é uma paróquia dotada de muitos colaboradores, muitos evangelizadores, homens e mulheres, com uma disponibilidade extraordinária de colocar à disposição para que o melhor aconteça. Eu senti muito acolhido, eu me sinto aqui, eu falo para eles que eu me sinto um irmão no meio de irmãos, e a gente faz um trabalho assim muito bonito, proximidade, de apoio, de ajuda, de colaboração. A fé é um caminho muito bonito, né? Quando Tomé disse, né, aos demais apóstolos que estavam ali reunidos naquele momento, se eu não colocar a mão e tocar e sentir as marcas dos pregos, eu não acreditarei. Eu creio que nem sempre a fé, né, tem que ser para a gente fazer uma experiência palpável, de tocar, de pegar, porque a fé também ela vem representada por atitudes, por sentimentos, e eu acredito que a fé ela nos dá condições para que a gente possa, em primeiro lugar, aprender com o testemunho do Senhor, aprender no testemunho do Senhor. E quando nós aprendemos no testemunho do Senhor, na escuta, na partilha, na fraternidade, nós conseguimos amar. A fé nos ensina a amar, né? A fé nos dá convicções para que a gente possa dar um passo significativo, um passe com controle, um passe com sabedoria. E eu creio que em meio a esses passos com controle, com sabedoria, iluminado pela fé, né, a gente consegue realizar coisas maravilhosas nas relações, na convivência como família, lá nas nossas comunidades. A gente consegue fortalecer a fraternidade que deve haver entre os povos, entre as pessoas, entre os irmãos. E eu creio que a fé é esse caminho de Deus que nos faz levantar a cabeça, que nos faz acreditar todos os dias, mesmo quando as situações não são favoráveis.